Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação. Disciplina: Indicadores de desempenho para tomada de decisão. Tema da aula: Apresentação. Olá pessoal, espero que todos e todas estejam bem, sejam todos muito bem-vindos à disciplina de Indicadores de Desempenho para Tomada de Decisão. O professor Marcelo José Carrer é um homem branco de cabelos e olhos castanhos escuros, usa óculos de grau, camisa azul marinho e calça jeans. No estúdio da Univesp, ele está atrás de um púlpito de acrílico. Então nesse primeiro vídeo eu vou me apresentar para vocês e também vou apresentar um pouquinho da disciplina em linhas gerais, tá? Bom, eu sou o professor Marcelo José Carrer, eu sou formado em Economia pela Universidade Estadual de Maringá, mestrado e doutorado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, na qual eu sou professor adjunto do Departamento de Engenharia de Produção e do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, no qual eu atuo nos cursos de mestrado e doutorado em Engenharia de Produção. Então eu venho aqui trazer um pouco para vocês, né, sobre os indicadores de desempenho e os sistemas de medição de desempenho nas empresas, tá? Então esse é o pano de fundo da nossa disciplina. A disciplina está organizada, né, em 7 semanas de conteúdo e uma 8ª semana de revisão, tá? Então na primeira semana nós vamos introduzir alguns conceitos gerais de medição de desempenho nas empresas, nas organizações, né? E nós vamos falar um pouquinho também sobre os indicadores de desempenho, né? Então o que são esses indicadores, como que eles são mensurados, como que eles são utilizados para se tomar decisão dentro das organizações, tudo isso a gente vai falar de uma maneira introdutória, de uma maneira bastante conceitual na nossa primeira semana, tá? A partir da segunda semana a gente começa a entrar de maneira mais aprofundada nos diferentes grupos de indicadores de desempenho. Então nós vamos perceber que existem indicadores de desempenho relacionados às diferentes atividades que uma empresa desenvolve e a gente pode classificar esses indicadores de desempenho em grandes grupos. Na segunda semana, nós vamos falar sobre os indicadores de desempenho sob a perspectiva econômico-financeira de uma empresa, tá? Então nós vamos trazer aí alguns indicadores de margem de lucro, retorno sobre o investimento, nível de endividamento, indicadores que refletem a performance econômico-financeira. Na terceira semana a gente ainda continua falando sobre a perspectiva econômica-financeira, mas com uma pegada, né, com um objetivo de avaliar o processo de tomada de decisão de investimentos, né? Então a gente vai falar na terceira semana sobre os indicadores de desempenho para tomada de decisão com relação a projetos de investimento dentro de uma empresa. Basicamente nós vamos aprender a calcular se, diante de um determinado conjunto de características, de informações, de dados, um determinado projeto de investimento é ou não economicamente atraente. Então isso na terceira semana. Na nossa quarta semana a gente vai mudar um pouquinho o foco, vamos falar um pouquinho sobre os indicadores de desempenho na perspectiva dos processos de operação de uma organização, né? Então, vamos falar sobre a produção, vamos falar sobre a organização das atividades de produção e vamos extrair dentro das atividades de produção um conjunto de indicadores de desempenho para mensurar, né, o desempenho das atividades produtivas de uma organização. Na nossa quinta semana, nós vamos falar um pouquinho sobre os recursos humanos, né? Então vamos falar sobre os indicadores de desempenho na perspectiva dos recursos humanos, a capacidade de uma empresa motivar, reter e fazer com que os seus funcionários gerem um desempenho satisfatório e também um pouquinho sobre a aprendizagem dos recursos humanos dentro da organização. Tudo isso na nossa quinta semana. Na sexta semana nós vamos olhar um pouquinho para fora da organização, mas nós vamos olhar para um stakeholder que é extremamente importante para ditar o desempenho da organização, que são os consumidores, os clientes. Então vamos definir, vamos calcular e vamos analisar alguns indicadores de desempenho sob a perspectiva dos clientes de uma empresa, né? Na sétima semana nós vamos juntar tudo, né, e vamos colocar tudo dentro de um método, um modelo de medição de desempenho de organização, tá? O chamado Balanced Scorecard, né, um modelo que foi desenvolvido nos anos 90 e que tem sido amplamente utilizado para as empresas organizarem o processo de medição e gestão do seu desempenho. Na sétima semana, portanto, a gente fala sobre o Balanced Scorecard, a gente fecha o conteúdo da disciplina e na oitava semana fazemos uma revisão de conteúdo para preparar vocês
para a avaliação final dessa disciplina. Por hora é isso, por esse vídeo é isso. Mais uma vez, sejam todos e todas muito bem-vindos e vamos juntos aí construir um caminho de aprendizagem satisfatório, um caminho de aprendizagem bacana nessa nossa disciplina de indicadores de desempenho. Abraços a todos e todas e seguimos em frente. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp, Presidente Marcos Borges, Diretora Acadêmica Simone Telles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flex, roteiro Caroline Gonçalves, revisão Larissa Tavares, consultoria Lara Souto, gravação Leandro Ribeiro, narração Valéria Grilo.